segundos anos. Tudo bem? Gente, tô fazendo uma tentativa diferente de gravação aqui, das respostas das atividades. Tô gravando, em vez de gravar pelo meu celular, tô gravando pelo Meeting, tá? Para poder botar algumas imagens na gravação. Gostaria que vocês, ao assistirem, por favor, me deem uma resposta, um feedback que fala, né? O pessoal adora usar essas expressões em inglês. Do que vocês acharam, se ficou legal, se ficou muito ruim a imagem, o áudio, enfim, ou se é isso aí, ficou melhor, porque vocês conseguiram ver imagens enquanto eu explico, tá? Esse vídeo é para a gente corrigir a última lista de exercícios sobre embriologia, da parte dos ovos ali, tá? Que são 9 questões que eu passei para vocês. Então, peguem aí as questões e vamos corrigir elas, tá bom? E aí vou mostrar algumas imagens junto, beleza? Então, vamos lá. Primeira questão. O zigoto é resultado de que processo? Gente, o zigoto, ele é resultado da união dos gametas masculino e feminino, tá? Então, nos seres humanos, gameta masculino, espermatozoide, gameta feminino, o óvulo, o ovócito, né? Que é um nome mais correto da gente chamar, tá? Lembrando que os gametas são as células reprodutoras, tá? Dos seres que se reproduzem de forma sexuada, certo? Então, o zigoto é a união dos gametas masculino e feminino, tá? Seres humanos, ovócito e espermatozoide, ok? Questão número 2. O que é o vitelo e qual a sua importância? Gente, o vitelo é uma substância que tem ao redor, né, que existe ao redor do zigoto, tá? Da célula ovo. O zigoto e célula ovo são sinônimos, tá? E essa substância é uma substância que vai nutrir. A função do vitelo é uma substância nutritiva que alimenta as células do zigoto, né? No caso ali, quando começa aquelas divisões ali nos blastômeros, tá? Até que essa estrutura consiga se ligar na parede do útero para começar o desenvolvimento do embrião propriamente dito, tá? Então, vitelo, substância de reserva energética, de reserva de energia, de nutrientes para células ali a partir da formação do zigoto e das primeiras divisões celulares, tá bom? Questão número 3. Como são classificados os ovos dos animais? Então, né, qual é o critério de classificação? Então, os ovos, eles são classificados a partir da quantidade e da distribuição do vitelo, tá? Então, dependendo da quantidade de vitelo e aonde se localiza o vitelo, a distribuição dele ao redor do zigoto, é que vai determinar a classificação, tá? Questão número 4. Agora, na questão número 4, eu vou trazer uma imagem para vocês aqui, tá? Então, essa imagem eu juntei ela toda num só. Vocês têm ela no material de vocês, bem bonitinho separado, né? Então, das 4 classificações dos ovos dos animais. Então, a questão número 4 diz ali: quais as 4 classificações dos ovos dos animais conforme a quantidade e a localização do vitelo? Pedia para que vocês explicassem cada uma delas e citassem exemplos de animais que possuem esses ovos, tá? Então, vamos lá. Primeira classificação. Deixa eu botar aqui no maior, que daí vocês conseguem ver melhor também, tá? Então, primeira classificação, ovos
oligolécitos ou isolécitos, né? A biologia e seus mil nomes complicados, né? Só para dificultar a nossa vida. Então, ovos oligolécitos ou isolécitos, tá? Que é esse primeiro aqui do lado esquerdo que vocês estão vendo, tá? Então, ovos com pequena quantidade de vitelo, distribuído de forma homogênea por todo o citoplasma. Então, vocês veem aqui a estrutura do citoplasma e a gente pode dizer que o vitelo são esses pontinhos cinza, tá? Que estão dentro do citoplasma. Então, um ovo oligolécido, ele tem uma pequena quantidade, não é uma grande quantidade, e essa quantidade de vitelo, ela está distribuída de forma igual, homogênea, tá? Por todo o citoplasma. Então, exemplos de animais que têm esse tipo de ovo. Anêmonas, lombriga, estrela do mar, né? E tem alguns outros ali listados para vocês no material, é só vocês escolherem 2 e citarem, tá? Próximo tipo de ovo. Ovo, aí são 3 nomes, tá? 3 sinônimos. Ovos heterolécitos ou mesolécitos ou mediolécitos. Esses 3 nomes, qualquer um desses 3 nomes, se refere a esse tipo de ovo aqui. Qual é a característica desse ovo? São ovos com quantidade média de vitelo e eles se distribuem de forma super irregular. Então, observem na imagem, aqui nesse desenho esquemático, que tem mais quantidade de vitelo na parte inferior aqui e não tem tanto perto do polo germinativo, aqui do polo animal, onde fica o núcleo, tá? Do zigoto. Não é uma forma homogênea como no ovo isolécito, tá? Exemplos de seres que têm esses ovos: minhocas, a tênia, os caracóis, tá? Os caramujos. O terceiro tipo de ovo telolécito ou megalécito. São ovos que têm uma grande quantidade de vitelo. Observem aqui na imagem quantos pontinhos, né? Esses pontinhos cinzas têm uma grande quantidade, tá? E, inclusive, próximo ao polo vegetativo, ao polo animal aqui, onde tem o núcleo, também tem uma quantidade maior do que no heterolécito, tá? Mas também é uma divisão heterogênea, então não é assim padrão desse ovo, certo? Mas o megalécito tem uma grande quantidade de vitelo. E o quarto tipo é o ovo centrolécito. Então, a quantidade de vitelo ela é intermediária, ela é mediana, né? E a quantidade de vitelo, o vitelo fica ao redor realmente do núcleo aqui. Então, fica bem certinho ao redor do núcleo, tá? Centrolécito. Esse eu acho que é o mais fácil de gravar o nome, né? Certo? Então tá, vamos passar para a questão número 5. Se vocês tiverem dúvidas, gente, o que eu falo sempre, mandem mensagem, tá? Não fiquem com dúvidas, tá? Questão número 5. Quais os tipos de segmentação dos ovos dos animais? Cite cada uma, explique, e aí no material de vocês, se vocês quiserem, façam desenhos para fixar o aprendizado, tá? No material de vocês, eu botei imagens desses tipos de ovos, né? Tipos de segmentação, como que se dividem, né? Como que acontece é bom, né? Como acontece a clivagem, né? Do zigoto, tá? Então, assim, vamos lá para o primeiro tipo. Então, a gente tem os 2 tipos principais, que é a segmentação holoblástica e a segmentação meroblástica, tá? A holoblástica, ela ocorre em todo o ovo, tá? E ela tem 3 tipos. Temos a holoblástica igual, que é exatamente esse desenho, essa imagem que tá aqui mostrando para vocês.
onde as células, os blastômeros, eles vão se dividir em tamanhos iguais, tá? Então, depois que o ovo isolécito, isso acontece normalmente nos ovos isolécitos, tá? Depois que está dividido em 4 células, quando vai para a terceira clivagem, que é a multiplicação de 8 células, aquelas 8 células vão estar todas do mesmo tamanho. Tá? Então, esse desenho que está aparecendo aí para vocês mostra bem direitinho essa divisão, certo? Segundo tipo de divisão holoblástica, a holoblástica desigual. Tá? Então, quando os blastômeros têm diferentes tamanhos, bem característico. Então, normalmente ocorre em ovos heterolécitos, tá? E as 8 células, provavelmente 4 vão ter um tamanho muito menor do que as outras 4, tá? Bem caracterizado nessa imagem aqui que aparece para vocês, tá? Normalmente ocorre também nos anfíbios essa divisão, tá? O terceiro tipo de divisão holoblástica é a holoblástica subigual, tá? O que acontece nessa divisão? Ela é semelhante à desigual, por quê? Porque os ovos não vão ter o mesmo tamanho, mas é bem difícil de enxergar a diferença de tamanho, tá? Mas os ovos têm, as células, né? Os blastômeros vão ter uma diferença assim de tamanho. Então, vão ter umas células um pouquinho menor que as outras. Acontece normalmente em ovos oligolécitos, esse tipo de divisão holoblástica, tá? Agora a gente vai para a divisão meroblástica. A divisão meroblástica são 2 tipos, tá? Segmentação meroblástica discoidal, tá? É uma segmentação que ocorre onde não tem vitelo, então o vitelo está representado por essa parte mais rosada maior aqui embaixo, tá? Nessa imagem. Tá? E vai formar realmente um disco. Então, a divisão das células, ela vai ocorrer nessa parte, na zona animal aqui que eles chamam, né? Onde fica o núcleo, tá? E toda a outra parte do ovo não acontece divisão nenhuma, né? Onde fica o vitelo aqui embaixo, tá? Então, essas células se dividem bem na extremidade do ovo, certo? E a gente tem aqui a meroblástica superficial. O que acontece com essas células? Elas se dividem e vão se deslocar para as extremidades do ovo, formando um disco de células, né? Então, elas vão para a periferia, tá? Então, vão migrando, as células vão se dividindo e vão migrando para a periferia, tá? Acontece esse tipo de divisão geralmente em ovos telolécitos, certo? Então, espero ter ajudado vocês com essas imagens aqui junto da explicação. Vamos voltar aqui. Questão número 6. Qual o tipo de segmentação dos mamíferos, né? Nós, mamíferos, nós, seres humanos, somos mamíferos. Então, os mamíferos têm divisão holoblástica igual, certo? 7. Em qual local do sistema reprodutor feminino ocorre o desenvolvimento do zigoto? Tá? Deixa eu ver se eu acho uma imagem aqui para mostrar para vocês. Aproveitar que eu estou com o Note ligadinho. A gente já viu em outras imagens, no material de vocês, que o zigoto, ele se desenvolve. Eu vou abrir aqui a imagem para mostrar para vocês. Aproveitar que nós estamos aqui. Vamos lá. Vamos aumentar a imagem aqui. Gente, aqui, ó.
O desenvolvimento do zigoto, ele começa na tuba uterina. Essa é a resposta de vocês. Então, nessa imagem que tem no material de vocês, a gente vê a saída do ovócito do ovário e a união dos espermatozoides com o ovócito ainda na trompa uterina, tá? Na trompa do aparelho reprodutor feminino, tá bom? Então, essa é a resposta para vocês, certo? Então, o zigoto se desenvolve ainda na trompa uterina, certo? Questão número 8. O que é o trofoblasto e o embrioblasto? Gente, a origem dos dois é a mesma, tá? Os dois vão ter origem nos blastômeros, tá? Quando já tá a blastoderme formada ali. Então, o trofoblasto é a parte que vai formar a placenta e o embrioblasto é a parte que vai formar o embrião, tá? Então, uma das partes vai acabar se ligando à parede uterina, né, para formar ali a parte da questão do cordão umbilical, e a outra parte forma a placenta em si, toda a estrutura que vai nutrir e proteger o embrião e auxiliar no seu crescimento, tá? Então, trofoblasto, células da blástula que vão dar origem à placenta, embrioblasto, células da blástula que vão dar origem ao embrião. Ok? Questão número 9, a última e super simples a resposta. O que é nidação? Nidação nada mais é do que a fixação do embrião na mucosa uterina. Pronto, acabou. É um momento em que o embrião, ali aquelas células que estão se reproduzindo, se liga na parede uterina para começar o desenvolvimento do novo ser. Certo? Gente, dúvidas, mandem mensagens, por favor, me digam se ficou bom esse vídeo. Espero que tenha ficado, tá? Aguardo vocês nas aulas do Meeting, tá? E é isso. Um beijinho em cada um de vocês e se cuidem, tá? Tchau, tchau.